Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos aqui reunidos novamente, não é? Aprendendo sempre um pouco mais. Nós estamos dando continuidade ao nosso livro Cartas de uma Morta, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o espírito que escreve através do Chico é a sua querida mãe, Dona Maria João de Deus. Ela vem trazer notícias do plano espiritual, vem falar da sua experiência após o desencarne. Então, fique conosco, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Esta possibilidade de voltarmos ao tema do livro Cartas de uma Morta é muito enriquecedora, porque é uma obra que foi a segunda obra que Chico recebeu mediunicamente, mas que já nesta etapa o mundo espiritual começava a trazer notícias de como era a vida do outro lado. Vamos dizer que é um ensaio desse relato que depois o espírito André Luiz vai fazer com bastante profundidade. É a primeira manifestação de um espírito que vem dar essas explicações do que sentiu. Tanto que se você vai ao livro físico, você verá que são trechos, são cartas, são bilhetes, são coisas curtas. E a sua mãezinha desencarnada vem trazer, através da mediunidade do filho, como uma forma de contar para o próprio filho e para o leitor aquilo que foi impactante para ela. Nós já começamos a trabalhar este tema no programa anterior. Nós vamos dar continuidade às informações que Maria João de Deus nos traz. Não é mesmo, Solange? Isso mesmo, nós vamos entrar agora no capítulo 4. Acompanhe conosco a leitura e nós poderíamos agora, esse capítulo 4 fala a respeito de como numa atmosfera de sonho. E é interessante dizer aqui, Solange, que as pessoas podem assistir o nosso programa, porque nós estamos também, além do áudio, estamos fazendo o programa filmado. E se você tiver a possibilidade de acessar os nossos vídeos do programa Alegria de Viver, você vai ler conosco na tela o texto do livro. Não apenas estará escutando, você também poderá ler. Isso já acontecia no livro anterior, A Caminho da Luz. Nós temos os arquivos em imagem de todos os programas do livro A Caminho da Luz, só que não havia o texto. Agora já existe o texto para que as pessoas acompanhem conosco a leitura, ok? Então agora a Solange vai... Vamos lembrar também, André, que essa leitura, o capítulo 4, nos capítulos anteriores, nós já estávamos... Dona Maria João de Deus já começou a relatar, está relatando o seu desencarne, o seu desprendimento do corpo físico, as dificuldades que ela estava enfrentando, dificuldades emocionais, inclusive, porque o seu corpo físico já estava exausto. Mas ela estava preocupadíssima com seus filhos, que ela ia deixar as crianças tão novas aqui na Terra. E ela não queria morrer, ela tentava buscar forças, ânimo para lutar contra o desencarne. Apesar de ser uma boa pessoa, uma mulher muito crédula, muito ligada inclusive às crenças católicas, ela não tinha preparo mental para entender o que estava acontecendo com ela depois que o corpo estivesse em um processo de decomposição, de morte física. Então, os capítulos que nós já lemos estão relatando esse seu conflito, o apego aos filhos, a dúvida do que vinha depois, como que ela ia deixar as crianças agora sem o cuidado materno. Então, agora, o capítulo que a Solange mencionou, ele tem este título, Como numa atmosfera de sonho. Parece que alguma coisa deu uma melhoradinha. Vamos ver, a Solange então vai fazer a leitura para a gente e você vai acompanhar o texto.
na tela da nossa TV. Amanhecia. Parecia-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Estava prestes a dormir, mas, sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ou seja, ela não estava ainda totalmente lúcida. Ela carregava todo aquele resquício, aquela dor do corpo, da doença, do medo, apesar de ela já estar se sentindo melhor do ponto de vista de uma mente mais preparada, ou menos atingida pelas circunstâncias graves de uma separação física, não é? Ela tinha sono, ela dava umas cochiladas, mas ela ainda se deixava levar pelos pesadelos que estavam rondando a sua mente. Vamos continuar o texto. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor de meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam. Mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Nós estamos então entendendo aqui, Solange, que ela está se referindo provavelmente às questões vinculadas ao velório, àquilo que se fazia na casa. As pessoas eram veladas em casa na época em que ela desencarnou, não havia funerárias. As pessoas ficavam na sala, colocadas sobre uma mesa, e todo mundo chegava, ou mesmo no quarto onde estava a cama, e as pessoas falavam. Ela ouvia estas coisas, mas parecia que ela estava dormindo, ouvindo gente falar de longe. Parecia um sonho pesadelo, ruim. Um sonho ruim. Exatamente. Vamos em frente. Vamos continuar aqui o texto, olha lá. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa a imagem do crucificado, que me puseram nas mãos enlanguecidas, e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, eu estava viva, não é? Ela estava dizendo isso. Não obstante as dores que ela sentia, pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Ela estava assim meio que sonolenta. Será que ela está sonhando? Será que ela está acordada? Ela quis se ligar a Jesus pelo crucifixo que haviam colocado nas suas mãos, velho hábito católico nesses momentos, né, Solange? Nesses momentos de despedidas, através da última oportunidade que os familiares têm com a pessoa que desencarnou. Ela, inclusive, como uma católica fervorosa, como ela mesma se coloca Isso. no início do livro. Ela tentava, mas ela não conseguia ainda fixar. Mas o texto continua. Vamos a ele, vamos voltar a ele. Percebi todos os carinhos que dispersaram ao meu corpo e que Dispensaram. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. E ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me, sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos. Olha só que interessante. E outras vezes eu fazia terríveis esforços para me despertar, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-me que me cobriam de flores e eu sentia a carícia dos braços desses meus filhos que me enlaçavam com amargurada ternura. E eu lhes dizia mentalmente entre lágrimas: meus filhos, não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais aumentando a minha angústia? Ela pensava dizer isto, mas o que acontecia? Como está no texto aí, olha. Tinha a boca dura, fechada, e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas, como a estátua viva da amargura e do silêncio.
Ela então, como espírito, estava numa condição de não conseguir mover um só membro, um só dedinho do seu corpo. Mas, como ela ainda estava presa a ele, e nós vamos aprender isto mais adiante, quando André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, vai nos explicar o processo desencarnatório com todos os detalhes, nós vemos que a mente estava acordada, a mente estava lúcida, ainda que confusa, e ela via e ela sentia aquelas atenções das pessoas que gostavam dela, ou os lamentos daqueles que estavam sentindo a sua falta. E ela queria dizer para os seus filhos: eu não estou morta, eu estou viva. Porque naturalmente ela via que eles estavam adotando procedimentos de quem vai sepultar um corpo, cobri-lo com flores, aquelas coisas da tradição religiosa, não é? Mas ela não conseguia falar, não conseguia se expressar, a boca estava dura, fechada, os braços gelados. E ela querendo abraçar, sem poder abraçar os filhos que estavam chorando perto dela e dizer para eles: não, eu estou aqui, eu estou viva, Exatamente. eu vou proteger vocês, não chorem, vocês estão me deixando mais angustiada, mas ela não conseguia. Não conseguia fazer. É muito interessante essa situação, porque ela é muito comum em boa parte das pessoas que quando desencarna não está ou não estão, quando elas desencarnam, não estão preparadas para entender o que aconteceu com o seu corpo. O livro que nosso querido Salvador Gentili escreveu, que se chama Senzala, ele relata a morte do capitão Souza logo no começo do livro, e ele vai contar qual foi a sua sensação logo em que ele cai do cavalo, ele tem um ataque do coração e ele não consegue mais se levantar, ele acha que ele está vivo. É um relato muito parecido, guardadas as diferentes proporções de situação entre a mãe do Chico e o capitão Souza, que o livro Senzala nos relata, que é uma obra que deve ser sempre lida, porque esta obra traz explicações muito bonitas, mas neste ponto, entre a desencarnação de Maria João de Deus e a desencarnação do capitão Souza e a desencarnação de Dimas e a desencarnação do irmão Jacó no livro Voltei, nós vemos que há um grande conjunto de fatores semelhantes que nos dão indícios de como é este processo e como que nós poderemos ajudar a não nos deixar abater ou prejudicar o andamento natural destas coisas. Esta é a grande vantagem de nós conhecermos por antecipação o que acontece com o espírito. Não é mesmo, Solange? Exatamente. Porque se a gente conhece com antecipação, antes mesmo nós sabemos como nos conduzir mentalmente, emocionalmente. E não que a gente deva querer a morte, porque ela é uma situação que Deus vai definir, mas nós estaremos diante das perspectivas de uma forma mais serena, de uma forma mais equilibrada. Nós comentamos, inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, no livro Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar toda a explicação. E o programa bom para você assistir é o Espírito da Letra, na TV Mundo Maior ou na TV Alvorada Espírita, onde o André Luiz comenta e narra passo a passo, capítulo a capítulo, o livro Obreiros da Vida Eterna. Vale a pena, é bastante interessante e muito instrutivo também. Agora nós vamos para o capítulo seguinte, não é, Solange? Isso, capítulo 5, vai falar, o título dele é Na Vertigem da Retrospecção. Na vertigem. A gente tem uma vertigem, uma tontura, não é alguma coisa assim que a nossa mente fica um pouco baratinada, um pouco confusa. Então, ela vai fazer uma retrospecção. Todo fim de ano, os canais de televisão fazem uma retrospectiva, né? Voltar lá para trás, ver o que aconteceu durante todo aquele ano e lembrar. Então, ela está falando, ela passou por um momento, logo em que o corpo começa já a dar sinais de fim da vitalidade, em que uma vertigem, como que um atontamento leva a sua mente a uma retrospecção, uma volta às coisas que já lhe haviam acontecido. Vamos ver se é isso mesmo que ela vai contar? Vamos começar a ler o capítulo 5 do livro Cartas de uma Morta. Vamos a ele.
O ataúde pareceu-me um novo leito. Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, me levavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, tomou conta de mim integralmente. Achei-me então sob indefinível sentimento de medo que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Ah, olha só que situação. Ela agora não tinha percebido com toda clareza que tinham tirado o seu corpo da cama e colocado dentro de um caixão, que ela chama aqui de ataúde. O ataúde parecia um segundo leito, porque ele tem travesseirinho, ele tem a cobertinha, tinha aquelas coisas, né? A pessoa fica lá deitada. Porém, quando as pessoas começaram a levar o caixão para o seu destino, ela começa a ficar preocupada. Por quê? Porque ela estava se vendo na condição de inúmeras outras pessoas que ela tinha ido ver o enterro. Como assim? Vão me levar embora? Vão me deixar embaixo da terra? Ai, que desgraça! E quando ela sente todas estas coisas, uma impressão penosa, um sofrimento muito grande, tomou conta dela. Ela se achou sob o sentimento de medo, que a aniquilou totalmente nas suas fibras emotivas. É esse o despreparo que nós observamos, que é relatado pelas pessoas quando chegam do outro lado e vão contar esse mecanismo, esses momentos, não se prepararam mentalmente para passar por ele. E é o caso que ela estava contando e vai continuar contando agora no slide seguinte. Vamos a ele. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Parece que ela desmaiou, não é? Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, lentamente, paulatinamente, pareceu-me acordar. Contudo, a princípio, me achava envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância, da minha juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência, que havia sido relativamente breve. Via-os, esses quadros do passado, com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Para ela não havia nada de novo. Ela ia vendo estes quadros de uma forma calma, como alguém que vai vendo um filme ou algum filme histórico. Recorda da sua infância, da sua juventude. Ela não teve muito tempo de vida física nessa encarnação, morreu cedo. Mas tudo o que ela passou, ela começou a perceber. E depois de ela ter ficado toda assim atordoada pela situação da sepultura, passou um tempo e ela voltou a ter aquela noção de sonho. Parecia que ela estava envolta, sua mente um pouco mais calma, uma atmosfera que a levava a imagens, a visualizar coisas. E é então que ela diz que a mente, como ela falou aqui, tem um potencial muito grande. A memória fosse possuída de um admirável poder de recuperar o passado. E ela então vê todas as coisas que aconteceram na infância, na sua juventude, em mínimos detalhes, em mínimos fatos daquela existência. E isso costuma ser relatado por todos os homens e mulheres que passam pela desencarnação e que depois regressam para nos contar como foi. Todos parecem que têm uma reminiscência muito nítida de cada ato que a sua vida marcou em seu espírito. É até uma preparação para que o espírito esteja em equilíbrio diante do que ele vai encontrar depois, né? Você olha e vê como foi, o que você fez de certo, o que você fez de errado. Tudo passa na mente da criatura nesse estado. Bom, agora, Solange, mesmo, nós no vamos... próximo bloco nós entraríamos no novo capítulo, capítulo 6º, que fala sobre o lar terreno entrevisto, visto do além.
Então fique conosco. O programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Antes, um pouquinho só, Solange, você está vendo que os capítulos são curtos. É um livro gostoso de ler porque ele traz muita informação e, ao mesmo tempo, você vai aprendendo coisas que mais adiante você vai encontrar escrita de uma forma mais detalhada em outras obras. Mas é uma leitura bastante interessante porque, veja só, é o contato da mãe com o filho, usando as mãos do filho para traduzir seu afeto, seu carinho e contar as novidades do outro lado. É quase uma conversa de colo, não é? Em que mamãe e o filho estão se entendendo, batendo um papinho. Muito bem. Vai continuar daqui a pouco. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.